Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos aqui para mais uma live. Eu tava olhando aqui nos meus históricos, e essa é o oitavo episódio. O oitavo, bom dia, Fabiano! Tudo bem? Saudade, pô, de você. Esse é o nosso oitavo episódio, gente. Olha que bacana. A gente tá aí numa constância, trazendo conteúdos para vocês semanalmente. E então sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio do programa FCR. Funcionário conquistado é retido. Valeu, Fabiana. Funcionário conquistado é retido. Funcionário conquistado fica na empresa. E esse é o lema de todo empreendedor, todo empresário, parar de perder funcionário, né? Bom, muito prazer, eu sou a Messiana, sou consultora de gestão de pessoas e eu ensino aqui através da internet, você que é dono de empresa, a manter o seu funcionário, conquistar e reter o seu funcionário e parar de gastar tempo e dinheiro com contratação. Na live de hoje, nós vamos falar sobre conceito de liderança. Vamos falar um pouquinho sobre qual que é o perfil do líder que quer reter o seu funcionário. Importante a gente saber que assim, a gente quer reter o funcionário, vocês querem mantê-lo na empresa, querem que ele continue com vocês passaram por uma contratação aí de longa data, né? Fizeram todo aquele esquema de contratação, anunciaram em sites de busca de perfil profissional, fizeram testes comportamentais ou até contrataram por indicação. Tiveram todo um trabalho para fazer contratação desse profissional. Então, eu entendo que você quer mantê-lo na tua empresa, certo? Porque se você passou por todo aquele processo de contratação, que não foi fácil, porque vocês sabem que contratar hoje é super difícil, você quer manter o teu funcionário, você quer que ele trabalhe com você quer mantê-lo cada vez mais engajado na tua empresa. Só que para isso, você como líder também precisa de um perfil. Porque o funcionário, por mais que ele venha e ele não está 100% preparado, você tem que ter um perfil, o mínimo de perfil de liderança para trabalhar com esse novo funcionário que está com você, certo? Então, primeiro, o que é liderança para você? Você entende o que é liderança? Você acredita que o líder é aquele que aprende a ser líder ou ele já vem com uma liderança inapta? Já é algo assim que já é dele. Ah, já nasceu líder, já tem sangue de líder, já tem sangue de barata, né? Porque ser líder não é fácil. Já tem sangue de líder, já nasceu líder. Ou vocês acreditam que ele aprende a ser líder? Dá para aprender a lidar com pessoas. Como era antes, né? Naquela época atrás, onde não existia liderança, hoje era tudo chefe, né? Antes era chefes, eles mandavam e todo mundo obedecia. Não era aquela interação que hoje tem, essa conversa aberta entre o líder e o liderado. Antes mandava-se fazer e tinha que fazer, né? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Esse ditado era muito usado antes, porque de fato os líderes antes não tinham essa aproximação com as pessoas. Mas mudou-se muita coisa. O cenário hoje é muito diferente do que tempos atrás. A gente nem tá falando aí de muitos anos atrás. Vamos colocar aí de 5 a 10 anos. Só 3 anos atrás foi pandemia. Então, só 3 anos, né? Então, nem vamos colocar muito tempo. Vamos colocar 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, não se tinha hoje essa internet que tem hoje. Hoje a facilidade de você ter conhecimento, a facilidade de você entrar no Google hoje, até hoje tem o ChatGPT, você tem a inteligência artificial, tem o Google, tem várias ferramentas que o próprio líder ou o próprio funcionário estão muito mais espertos hoje.
Hoje não dá para você falar que você não sabe alguns conceitos, porque você pode entrar no Google e você pode pesquisar. Então o funcionário hoje sabe muito mais os direitos dele e os deveres também. Ele finge que não sabe os deveres, né? Mas ele sabe, porque hoje está tudo muito fácil a informação. Hoje o líder não pode mais falar, eu não sei liderar mais, eu não entendo o que é ser líder, porque a internet ela te traz amplitude de informações. Então hoje você consegue muito bem se capacitar, inclusive gratuitamente, né? Essa live de hoje, que é gratuita, ela tá numa rede social, ela tá pública, todo mundo pode ver. Todo mundo que tem perfil de uma rede social, que hoje praticamente 98% das pessoas tem rede social, ela pode entrar nessa live e começar a entender um pouco mais sobre liderança. Então mudou-se muita coisa. E hoje se vê que o líder mesmo, que o chefe, né? Vamos colocar o chefe mais com entonação de líder, ele tem que ser cada vez mais próximo da pessoa que trabalha com ele, né? Eu lembro quando eu fazia entrevista, lá atrás, né? Eu tô nessa área há mais de 10 anos. Então, quando eu fiz as primeiras entrevistas que eu fazia, eu ficava com uma cara feia para os candidatos. Eu amedrontava eles, fazia perguntas assim, bem difíceis de responder, justamente para pegar alguém na mentira, para ver se eles eram espertos e pensavam rápido, tipo aquelas dinâmicas que fala, eu quero que você venda peruca para careca, sabe? Não, peruca para careca, quero que você venda, sei lá, água no deserto, sabe? Tipo assim, essas coisas bobas, que você venda uma caneta, coisas assim para você pegar a pessoa assim no pulo mesmo, sabe? Para você pegar a pessoa ali de surpresa e você mostrar que você não tá feliz com aquela entrevista. E hoje, quando eu faço entrevista, a gente fica muito aberto ao que a pessoa vai falar. Primeiro, a gente sabe que ela tá nervosa, né? Já começa por aí. Segundo, eu não sou inimiga dela, eu não preciso ser inimiga. O quanto mais próxima eu ser desse candidato, mais coisas eu vou conseguir tirar dele de informação. Então hoje o líder não precisa ser mais aquela pessoa que não dá bom dia, que não conversa mais com a pessoa, que passa, tá todo mundo ali num departamento, tá todo mundo na cozinha tomando um café, ele passa pela cozinha e não dá bom dia para ninguém. Não entra na operação, não entra na fábrica, ou não entra no departamento de estagiários. Não, o líder hoje tem que estar próximo da pessoa que está trabalhando com ele. Ainda mais você que é pequena e média empresa. O quanto mais próximo você estiver, mais você vai conseguir entender o teu funcionário, tá? Mas não é próximo de liberdade, tá? Tem diferenças de você ser líder próximo e você ser líder que é todo liberal, que mistura amizade com trabalho. Não é esse o intuito que eu estou te dizendo. Mas o intuito aqui é que você seja próximo. Qual que é o conceito de liderança? Eu trouxe um conceito aqui para você, é o seguinte: é a habilidade de guiar e influenciar um grupo de pessoas para alcançar metas e objetivos. Então, o principal conceito de liderança é você guiar e influenciar as pessoas. Então, o líder não precisa ser líder de empresa, na própria escola, faculdade, na igreja, num grupo de vizinhos, na comunidade. Você sendo uma pessoa que guia e influencia outras, você já tem um perfil de liderança, independentemente se você se acha líder ou não. Um líder, ele não somente guia e influencia, tá? Ele também inspira e motiva. Por quê? Como é que você, dono da empresa, vai inspirar, coordenar, motivar o seu colaborador, o seu funcionário, se você é distante dele? Se ele mal te vê, se ele mal sabe onde você está, quem é você, se não te conhece direito. E como é que você vai liderá-lo se você também não conhece ele? Então, o ideal é que ambos se conheçam, porque o líder, ele inspira, ele motiva, ele coordena, usando as suas habilidades. Primeiro, ele tem que ter habilidade, porque se você não tiver uma habilidade, como é que você vai inspirar e coordenar a habilidade de outro, certo?
Então, como nós falamos lá atrás, a internet te traz hoje muita base para você melhorar a sua comunicação, para você melhorar a tua forma de liderar, para você ser mais empático, para você saber tomar decisões. Então, a internet, ela te traz hoje muitas coisas, né? Então, o líder, ele inspira, ele motiva, ele coordena usando as suas habilidades, certo? De comunicação, de empatia, de tomada de decisão para garantir o sucesso do todo. Então, vamos colocar aqui que você é empreendedor e você está trazendo o seu poder de comunicação, a sua habilidade, a sua tomada de decisão, porque, gente, o líder, ele tem que ter tomada de decisão, tá? O teu funcionário, ele espera que você tome decisões, que sejam decisões não muito fáceis ou decisões bem tranquilas, né, de ser tomadas, mas o que não dá é o líder ficar em cima do muro. Tá? Depois, numa outra live, eu vou falar um pouquinho sobre perfis de liderança. Tem aquele autocrático, tem o democrático, tem o liberal, né? Os 3 perfis de liderança têm as suas qualidades e têm as suas limitantes, né? Mas, se você quer reter o teu funcionário, que é o intuito da tua empresa, eu acredito que o funcionário retido fica na empresa e a empresa cresce com isso, porque não adianta você ter uma empresa e ficar com essa rotatividade de gente. A empresa não cresce desse jeito. A empresa cresce, amadurece e começa a te dar lucros e crescer, porque ninguém abre uma empresa para ser meio o resto da vida ou para você ficar ali ganhando como um CLT. Eu entendo que a partir do momento que a gente abre uma empresa, a gente quer crescer, a gente quer expandir, que o nosso produto, o nosso negócio, que a nossa marca seja conhecida, seja expandida para onde nós formos, certo? Só que para isso você não faz nada sozinho. Você precisa de funcionários. E os funcionários, para que eles sejam retidos na sua empresa, você também tem que ter um comportamento de líder que faça com que eles fiquem, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação do líder. O líder precisa, então, de inspiração, certo? Motivação. E a motivação não é o motivar, não é só você dar as coisas, tá? Eu motivo o meu funcionário dando brindes, dando prêmios. Não, a motivação ela vem daqui de dentro. Sabe, eu costumava falar para uns funcionários que eu trabalhava comigo que tinha gente tão mal-humorado, tinha gente tão desmotivado por dentro, que a gente podia dar um carro para ele de brinde e a pessoa não se motivaria a ponto do que a gente queria. Porque a motivação ela vem de dentro da pessoa. Então o líder, ele tem que olhar o funcionário por dentro. Primeiro, para entender aonde ele pode trabalhar com essa pessoa. Porque ele sabendo trabalhar com esse funcionário, é mais fácil você motivá-lo, né? Porque você sabe qual que é a motivação dele. Muitas vezes a motivação de alguém é ganhos financeiros, do outro é o reconhecimento, do outro é você trabalhar e ter elogios, do outro é você não ser chamado a atenção na frente de todos. Cada um tem uma forma de se motivar, cada um tem algo dentro de si que busca o aperfeiçoamento, certo? Querem colocar aqui para mim o que vocês acham mais? Quais são as formas de motivar os funcionários? Vão colocando aqui para mim, tá bom? Para a gente interagindo. Então, o líder, ele motiva, ele inspira, ele coordena as pessoas, certo? Com seu poder, com sua habilidade de comunicação. Então, olha só, a primeira habilidade de um líder é comunicação, certo? Vou até anotar aqui. A segunda é empatia. Então, você tem que ter uma certa empatia para você se colocar no lugar do outro. E também uma tomada de decisão. É o que se espera de um líder que quer reter o seu funcionário. Quando a gente fala de liderança,
não tem como a gente não falar do chá. Um chazinho, né? Pra dar uma acalmada no líder, né? Não, mas o chá é CHA, que significa o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então, é o famoso chá, né? No conhecimento, que significa técnica, como é que a gente. O que significa isso, Umi? Olha só, o conhecimento, a técnica, entra em formação acadêmica, entra em conhecimento técnico, entra em especialidades, pós-graduações, MBA, aquilo que você estudou para ter a técnica, para ter o conhecimento, certo? Então, o líder, ele tem que estar em constante evolução. Se você quer reter o seu funcionário, você precisa mostrar para ele e mostrar para a tua empresa e para você mesmo que você está em constante evolução, que você está em constante buscando sempre conhecimento. Isso faz parte de um líder que quer crescer, certo? Faz parte de um empreendedor que quer manter o seu funcionário, que quer manter a sua empresa aberta. Então tem constante conhecimento, que é a famosa técnica. Você é atrás de formação acadêmica, só que isso não significa que, ai, Umi, mas tem tanta gente que é dono de empresa e só tem o ensino médio ou só tem o ensino fundamental. Show, claro, eu entendo. Hoje tem pessoas que eu conheço, inclusive, que têm impérios até, que são riquíssimos, que formaram empresas enormes somente com o conhecimento básico, somente com o fundamental. Só que você líder, você dono de empresa, pode até ter o fundamental, mas você quer ter funcionários que tenham conhecimento. Você não dá para toda a tua empresa ter o fundamental somente. Você vai precisar em algum momento escalar com a tua equipe, certo? Só que para isso você também precisa ter o conhecimento. Por mais que você não tenha formação, conhecimento, você tem a habilidade, que é o próximo tema aqui. Então você tem o conhecimento ou você tem a habilidade. Tem gente que se forma, que faz 3, 4 graduações. Tem gente que tem ali MBA, pós, 3, 4 graduações, mas não tem a habilidade de colocar na prática aquilo que aprendeu. Diferente de gente que tem somente o ensino fundamental, mas é muito habilidoso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho carta de habilitação, né? Eu tirei minha habilitação e assim, gente, para decorar eu sou muito boa. Eu decoro muito rápido as coisas. Teoria para mim, gente, olha, é minha zona de conforto, tá? Eu consigo decorar, eu consigo entender muito rápido as coisas. Eu pego as coisas muito rapidamente. Quando eu estava na faculdade, eu nunca ficava na faculdade até a tarde, até 11 horas, 11h15 da noite. Eu ia embora tipo 10h15, 10h30. As meninas, minhas amigas, falavam: Nossa, Miciana, pelo amor de Deus, 10 horas da manhã, 10 horas da noite saindo embora, e a gente fica aqui até as 11 e na prova você tira mais que a gente. Porque eu sempre tive essa habilidade, sempre fui essa pessoa habilidosa de pegar as coisas muito rápido, né? Então, na aula ali de CFC, não foi diferente. Então, hoje eu consigo legislação, eu conheço placas de trânsito, eu conheço coisas que eu entendo ali de trânsito, leis de trânsito, mas eu dirijo? Não, eu não tenho habilidade de dirigir, mas eu tenho conhecimento da legislação de trânsito. Olha como é diferente. Eu vou vencer isso, tá, gente? Eu prometo que eu vou vencer isso em mim. Eu ainda vou abrir uma live aqui, como eu venci o medo de dirigir, tá? Mas assim, para vocês verem que tem gente, eu sou essa pessoa que tenho muito conhecimento nessa área de trânsito, mas não tenho habilidade. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que é muito habilidoso, mas nunca entrou numa faculdade. E também tá tudo bem. Mas você precisa lembrar que você tem o conhecimento, que você tem a habilidade, mas mais do que isso, do dono da empresa, no líder direto, você precisa ter a atitude, tá? Que é o famoso chá. Então vamos falar um pouco sobre a habilidade. A habilidade é a prática, é a experiência, é a prática, é o domínio do conhecimento. Então você conhecer
Perfeito. Agora, você dominar o que você conhece, você colocar em prática o que você conhece, você ter a experiência do que você conhece, são coisas diferentes, tá? Eu brinco muito com a minha filha, que eu falo assim, filha, você precisa ter habilidade com a tabuada. Não é somente você conhecer a tabuada. Não é somente você, mãe, eu estudei sobre a tabuada. Não, você tem que ter habilidade. Uma das coisas que eu falo para ela é: você vai usar a tabuada o resto da sua vida. Enquanto você viver, até você morrer, você vai usar a tabuada. Então, a tabuada não é somente você conhecer, é você ter a habilidade, a prática, é você ter na cabeça os números, é você saber dizer rapidamente o resultado. Olha a diferença de conhecimento e habilidade, tá? Então, tem gente que não tem faculdade, não tem um MBA, não tem uma pós, não tem um doutorado, mas é muito habilidoso. E você, como líder, precisa ver se você é um desses. Porque se você não tiver habilidade, você tem que buscar o conhecimento. Tá? Você tem que buscar o conhecimento. Porque hoje em dia não dá para você somente ser um líder que lidera sem pelo menos ter um conhecimento. Tá? Porque a habilidade você pode transferi-la até para o seu funcionário. Agora, o conhecimento você precisa ter, tá? Ou, se você não tem o conhecimento, tem a habilidade, perfeito? Só que, eu não estudei, não tenho pós-graduação, não tenho MBA, não tenho doutorado, mas eu tenho uma empresa grande, estou crescendo, estou com funcionários, legal, muito bom. Só que para você manter esse seu funcionário, para você continuar nessa crescente, você acha que estudar não é importante, ou você acredita que seja importante, mas você não vai atrás do conhecimento. Só que uma das coisas que você não pode deixar de ter na sua vida como gestora, na sua vida como gestor, na sua vida de empreendedor, de líder, de chefe, é ter atitude. E quando a gente fala de atitude, nós estamos falando de tomada de decisões, de empatia, de controle das emoções e principalmente controle do seu comportamento, tá? Ninguém gosta de líder doido, líder que não tem controle, líder que não se controla, tá? A pessoa, nós seres humanos, precisamos de ter controle emocional, né? Nós precisamos refrear a nossa língua. A Bíblia fala que nós temos que refrear a língua. Nós temos que tomar atitudes, ter controle emocional, ter controle de si próprio. Porque, um exemplo, você está trabalhando no seu dia a dia e você é aquele líder que está sempre gritando, está sempre chamando a atenção na frente de todo mundo, está sempre tendo a sua autoridade muito exacerbada, aquela pessoa que lidera com muito autoritarismo, não respeita as pessoas, não busca falar com elas em particular, tá sempre nervoso, tá sempre ali, ou nervosa, tá sempre ali, sempre buscando ali uma forma de pegar a pessoa no pulo, sempre procurando uma mentira, sempre procurando ali que o funcionário caia em contradição. Você tem que ter controle. Porque hoje o funcionário quer ficar numa empresa onde, primeiro, ele tem a participação, tá? Tem a participação. Não é somente o dinheiro que ele quer ganhar, ele quer fazer parte da empresa. Ele quer ver aonde ele está contribuindo. Porque assim, gente, nessa vida de consultora de pessoas, de gestão de pessoas, eu vejo muitas pessoas ganhando bem, tá? Muitos funcionários que ganham super bem, mas estão descontentes. Porque não é o salário, é a contribuição dele na empresa. É aonde ele se sente sociável, aonde ele se sente bem, tá? Isso eu tô falando de um bom funcionário, tá? Porque tem os ruins aí que a gente sabe que é só dinheiro. Mas eu tô falando daquele funcionário, porque a maior parte deles, 90% dos funcionários, querem continuar nas suas empresas. Eles não querem sair. Eles se sentem satisfeitos de trabalharem ali, desde que a empresa também mostre para ele aonde ele pode melhorar, o que pode fazer com que ele continue na empresa,
o que pode fazer com que ele cresça na empresa. Mas a maior parte dos funcionários não querem que as empresas entrem em falência, querem perder o emprego, porque eles sabem que está muito difícil trabalhar, está muito difícil ser contratado por empresas. Só que eu estou falando daquele bom funcionário, não aquele que fica pulando de empresa em empresa por causa de R$ 50 a mais. Mas até esse você pode reter na sua empresa. Você não precisa reter somente a pessoa que ganha bem. Você pode reter todos os seus funcionários e passar a capacitá-los e passar a trabalhar com eles e somente demiti-los se for a sua última opção. Porque assim, a empresa não cresce com rotatividade. A empresa não cresce se ficar toda hora ali contratando, demite, contrata, demite, contrata. Olha, eu trabalho com recrutamento e seleção e a gente vê o quanto é difícil fazer uma boa contratação. Demora-se meses para contratar, meses. E tem empresas que não demora semanas para mandar embora, porque acha que a pessoa tem que já chegar pronta, sabe? Tem o conhecimento, mas não é porque ela tem o conhecimento que ela tem habilidade ainda, certo? Então, a gente contrata muito pelo conhecimento e manda embora pelo comportamento. Só que desde que você trabalhe primeiro esse comportamento, entenda primeiro esse funcionário, conheça primeiro ele, tenha sua atitude como líder, aí sim, no outro momento você pode até, de repente, encerrar o contrato porque tá vendo que não dá certo mais. Só que, vamos falar então, nós falamos sobre o conhecimento, certo? Então, quais são as habilidades, né? Quais são o famoso chá do líder, né? Não é chá para para esquentar a sua cabeça, não, tá bom? Te deixar mais calminho, não. É chá para falar sobre o conceito de liderança. Então, o primeiro é o conhecimento, que é a técnica. O segundo é a habilidade, que é a prática. E o terceiro é a atitude, que são as emoções. E aí que o bicho pega. Porque assim, gente, o líder, ele precisa ter o controle emocional, tá? Quando a gente fala de emoções, a gente fala assim, elas são as emoções, são as reações, né? As reações que uma pessoa vivencia em resposta de uma determinada situação. Então, é importante você, líder, se conhecer, certo? O autoconhecimento, ele é libertador. Ele te liberta de muita coisa. Porque quando você se conhece, você sabe que você tá nervoso, você sabe que você tá chateado, você sabe que você não tá bem, você sabe que aquela reação daquele funcionário te deixou bravo ou brava. Você sabe que o teu emocional tá abalado porque você se conhece. Então é um exercício que você tem que fazer constantemente. Se conhecer, prestar atenção na sua emoção, porque a partir disso você vai começar a ter mais controle emocional, certo? Controle sobre o que você fala, controle sobre como você fala, controle sobre como você se porta, porque a nossa palavra, as nossas falas, elas é apenas um tipo de reação, porque a nossa expressão facial, ela diz muito mais do que qualquer tipo de palavra, tá? Então, hoje, o funcionário olha para você, você tá com aquelas caras e bocas. Chegou atrasado? Entendi. Tá bom, beleza. Tá bom, tudo bem. Eu já entendi. Olha só, olha minha expressão. A minha expressão fala muito mais do que palavras, porque eu posso até ser empático com aquela pessoa. Falar assim, chegou atrasado, mas o que aconteceu? Teve algum problema? Isso, né? Pessoas que não chegam sempre, porque tem umas que tiram do sério. Vamos falar sobre isso, é tema para a próxima live, tá? Mas a gente tá falando de controle físico, com a nossa aparência, a nossa feição, o que a gente quer mostrar através da comunicação, também o nosso corpo fala. Então você também tem que ter controle sobre as suas emoções e sobre o controle sobre o seu físico também.
Gente, eu já presenciei uma empresa onde o líder saiu na mão com o funcionário. Sabe o que é você chegar e bater na pessoa? Ele estava tão nervoso que ele saiu de si e voou no pescoço do funcionário. Gente, eu entendo perfeitamente que a pessoa devia estar num caos por dentro dela, devia estar vivendo ali, né, um caos interior, mas o controle emocional, ele tem que ser chave para um líder, tá? Você tem que ter controle do seu comportamento, do que você fala, das suas atitudes, do seu rosto, do seu corpo em si. Por isso o autoconhecimento. Porque se você tá vendo que você tá ficando muito puto já tá querendo partir para cima da pessoa, você já se conhece que você tá assim. Então, quando você se conhece, você já faz o quê? Já toma uma atitude diferente, já sai da sala, já toma uma água, já toma um café, já tenta mudar aquela pressão que está te oprimindo ali, fazendo com que você queira esganar aquela pessoa, tá? Então, o autoconhecimento, ele é a chave para um líder ter sucesso, tá? Então, pessoal, o que é importante? Então, vamos falar depois sobre emoções, tem várias emoções, tem a emoção universal, que é o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa, né? Essas são as emoções ali, as universais. Tem também as básicas, que é a vergonha, a excitação, o orgulho, a satisfação. Então, cada tipo de emoção, ela gera na gente um comportamento, tá? Então a gente precisa você que é líder, nós que somos líderes, precisamos primeiramente tomar cuidado com as nossas atitudes e principalmente controlar as nossas emoções, tá? As emoções, elas trazem experiências subjetivas. Cada um que sofreu aquela emoção traz consigo algo diferente. Um exemplo, tem gente que com a morte de um ente querido traz consigo uma emoção, uma experiência daquela morte, de um pai, de uma mãe. E uma outra pessoa que também perdeu o pai e a mãe traz com ela um outro tipo de emoção. Então as emoções, elas são subjetivas. As emoções, elas não são iguais, cada um tem uma forma de agir de acordo com as suas experiências, certo? Então não dá para você esperar que cada um reaja de algum jeito. Cada um tem a sua forma de agir, certo ou errado ao seu ver. Porque para a pessoa ela está certa, tá? Ela é assim, então ela está certa. Então é muito tomar muito cuidado com isso. E as emoções trazem respostas fisiológicas, trazem resposta no nosso corpo. As emoções trazem respostas físicas. Sabe quando você está muito feliz, muito alegre, você abre aquele sorrisão, porque você está muito feliz, está muito contente. Assim como você está muito bravo, o seu rosto já enruga. Se você é mais clarinho, já fica vermelho. Se você está muito envergonhado, já fica super vermelho. Você está com medo, a sua pupila dilata. Você está com medo, as suas pernas começam a tremer. Vamos nós que somos mulheres aí. Estamos passando ali à noite, eu voltava muito da faculdade à noite. E eu voltava, se eu tava grávida, e voltava da faculdade, tipo, 10 horas da noite, quase 11 horas, chegava em casa quase 11 horas. E não tinha tanto medo de andar na rua como hoje. Hoje dá 8 horas da noite e eu tô andando sozinha na rua, vindo da igreja ou de algum lugar. E eu escuto uma moto, gente, minhas pernas já voltam a tremer. E olha que eu sou crente, tenho o anjo ali do meu lado, mas mesmo assim tenho medo. Então, assim, porque as emoções trazem respostas fisiológicas. Eu já fui assaltada uma vez, então isso fica na lembrança da gente. E o corpo fala, o corpo sente, né? E também as emoções trazem respostas comportamentais. Então, as emoções também trazem comportamentos diferentes, ou agressão, ou você ficar muito irritado, ou você ficar muito feliz, muito emocionado, os olhos chegam, enche de lágrimas. Isso são comportamentos. Então, você também traz, as emoções, elas trazem 3 tipos de respostas: respostas fisiológicas, respostas comportamentais e respostas de experiências subjetivas, cada um tem a sua. Então, você que é líder, precisa
ter controle das suas emoções. Conhecendo qual é a emoção que você está naquele momento, você consegue ter mais controle de si mesmo, tá? Então, o que nós aprendemos aqui nessa live de hoje, né? Já 35 minutos de live, nós aprendemos sobre que o líder, a liderança, ela não é inapta, ela pode ser aprendida sim. Você pode aprender a ser líder, tá? Dia a dia, com conhecimento de internet, com conhecimentos gratuitos. Aqui nesse canal, eu sempre dou dicas para você de liderança, até para você reter o seu funcionário. E chega de ficar gastando dinheiro, gastar tempo, gastar dinheiro, contratando pessoas onde você poderia reter o seu funcionário. Isso a empresa está crescendo cada vez mais, tá? Então, você pode sim buscar o conhecimento. Quando a gente fala de liderança, nós falamos de conhecimento, que é a técnica, nós falamos de habilidade, que é a prática, e nós falamos de atitude, que são as emoções. Então, que você líder, que você é dono de empresa, que você é empresário, que você que está me ouvindo aqui, possa ter controle das suas atitudes, possa ter controle emocional, possa pegar aquilo que você aprendeu e transformar em habilidade. Ou se você não tem um conhecimento, que você reforce com a sua habilidade e vá buscar o conhecimento. Porque hoje o líder precisa ser completo. Para sua empresa crescer, você tem que ter ali os 3 atitudes. O chá, tem que ter o famoso chá, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, tá bom? Muito obrigada, gente. Adorei ficar com vocês essa manhã. Foi muito produtiva. Vou salvar essa live lá no YouTube, então quem quiser ver depois com mais calma, dá uma olhada lá. Coloquem sugestões também de novos temas que vocês queiram aprender. Estou super à disposição para falar de outras lives. Quarta-feira, 9 horas, nos encontramos novamente. Porque funcionário conquistado fica na empresa, tá bom? Muito obrigada, tenha um bom dia para vocês.